Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sexto ano. Estamos aqui agora então para a nossa semana 24. E nessa semana 24 será praticamente uma semana de descanso pra gente. Por quê? Porque o vídeo de hoje ele vai ser bem tranquilo, bem curtinho. Temos 3 pontos somente para discutirmos a respeito do tema central dessa semana, que é o capítulo 19, que trata sobre o legado cultural dos romanos no nosso dia a dia. Então, nessa semana a gente tem 3 pontinhos, tá? Que nós vamos falar, que são o latim e as línguas derivadas do latim que existem ainda hoje, o direito romano e como ele está presente no direito civil dos países democráticos ocidentais até os dias de hoje, e a religião romana e a conexão da religião romana com o surgimento do cristianismo, tá? Então são só esses 3 pontos que nós vamos discutir essa semana aqui. Vai ser um vídeo bem tranquilo, não muito complicado da gente lembrar das coisas, não muito complicado da gente assimilar os assuntos, beleza? Então vamos para Roma. Então, começando com a perspectiva do latim, falando sobre o latim. O latim era a língua utilizada pelos romanos, desenvolvida, digamos assim, através da mistura de várias línguas do local de onde surgiu a cidade de Roma, e tinham 2 tipos de latim dentro da civilização, dentro da sociedade romana. Um era o latim vulgar, falado pelos soldados, pelo povo comum, pelas pessoas do dia a dia. Esse latim vulgar era utilizado só oralmente, tá? E tinha o latim clássico. O latim clássico era utilizado em comunicações oficiais, utilizado pelas classes mais altas, e era era a fonte, a língua na qual eles se expressavam de forma escrita. Esse latim que se espalhou por todo o Império Romano, por todo o território que foi dominado por eles, ele se diversificou. Por quê? Porque, inevitavelmente, em cada uma das regiões em que ele se estabeleceu, ele foi influenciado pelas línguas regionais dos povos que viviam naquelas regiões. E em cada um desses locais houve uma pequena variante. E essas pequenas variantes se tornaram as línguas latinas que nós temos hoje. Então nós temos hoje o português, o espanhol, o italiano, o francês, e nós temos inclusive o romeno. O romeno é uma língua latina. Na hora que você vai comparar o português, o francês, o espanhol e o italiano, são bem próximas essas 4. São realmente bem próximas. Tanto que um brasileiro, se ele tiver uma boa noção de português, e ele for ler um texto em italiano, um texto em espanhol, um texto em francês, ele consegue entender bastante coisa. O romeno, mesmo sendo uma língua latina que deriva diretamente do latim, tem um pouco mais de diferença, mas também é uma língua latina, tá? Então, dentro dessa perspectiva, o latim influenciou o surgimento de muitas das línguas que existem até hoje, tá? Inclusive, existem expressões em latim que são utilizadas no português até hoje. Por exemplo, a expressão curriculum vitae é a ideia de me manda o seu currículo, você está procurando uma vaga na sua empresa, me manda o seu currículo. Essa expressão curriculum vitae quer dizer histórico da sua vida profissional. É isso que é essa expressão que é mantida até hoje. Por exemplo, tem facsímile. Facsímile é uma expressão que quer dizer feita de forma copiada, uma representação próxima de uma versão original, digamos assim.
Tem a expressão também habeas corpus, que é uma expressão do direito, que é utilizada até hoje, que a gente vai falar um pouquinho do direito daqui a pouco. É uma expressão que quer dizer quando a pessoa ela tem um período de certa, entre aspas, imunidade, enquanto algum caso jurídico que a envolva está sendo julgado. Nós temos a expressão in memoriam, que é quando uma pessoa já faleceu e é feita alguma coisa em homenagem a essa pessoa, é utilizada a expressão in memoriam. Nós temos a expressão per capita, quando a gente está falando de alguma coisa, por exemplo, renda per capita. A gente está distribuindo, fazendo uma conta de quanto a renda de uma região dividida pelo número de habitantes fica. Então é por cabeça, per capita. E a gente tem também a expressão sui generis. Sui generis quer dizer único, sem igual, e é utilizado também até hoje. Então existem ainda muitas expressões. Se vocês pesquisarem na internet expressões em latim, no português, vocês ainda vão encontrar muitas e muitas expressões que são utilizadas até hoje diretamente do latim na língua portuguesa. Agora, na questão do direito romano. O direito romano ele se inicia, de certa forma, com a questão da lei das 12 tábuas, quando os plebeus fizeram aquelas primeiras reivindicações e lutaram para que o sistema de leis, para as leis que já existiam em Roma, para que elas ficassem escritas, para que eles tivessem uma forma de saber de fato quais eram as leis que eles deviam seguir, como essas leis eram de verdade. Então, a partir do momento que surgiu a lei das 12 tábuas, que colocou as leis de Roma no papel, digamos assim, a partir daí se desenvolveu todo um sistema jurídico muito amplo e muito complexo que serviu para estruturar juridicamente a sociedade romana. E a partir disso surgiram princípios do direito que são base do direito ocidental, e eu estou para dizer que em boa parte do planeta, até os dias de hoje. E no sistema jurídico romano tinham basicamente 3 tipos de justiça, digamos assim, 3 tipos de leis. Eram as leis do jus civile, ou civile, não sei como pronuncia exatamente, que eram as leis que envolviam diretamente os cidadãos, somente os cidadãos de Roma. Então eram as leis destinadas para as classes mais altas. Tinham o jus gentium, que era do povão, das massas, de toda a população, e tinha o jus naturale, que era sobre as leis de toda a sociedade, de toda a realidade, digamos assim, da natureza. Eram leis que envolviam princípios muito fundamentais e muito amplos. Tá? Então eles faziam essa distinção, além de tudo, de 3 tipos de justiça, que nós temos essa realidade de divisão de justiça até hoje. Hoje a gente tem justiça civil, justiça penal, a gente tem vários tipos de justiça até hoje. Agora a questão da religião romana. A religião romana era, como a gente já viu, uma religião politeísta, uma religião que focava bastante na questão dos cultos a esses muitos deuses, inclusive cultos aos imperadores romanos. Então isso era muito marcado dentro da religião deles. Porém, conforme foi passando o tempo, a religião romana, na verdade, ela foi se misturando de alguma forma com várias das religiões dos povos os quais eles dominaram, como por exemplo os povos gregos, os povos egípcios, e os deuses romanos foram de certa forma adquirindo características, adquirindo papéis, adquirindo funções dos deuses dessas outras civilizações. Então, dentro dessa perspectiva, muitos dos deuses romanos, que eram inúmeros deuses, eles estavam diretamente conectados com as divindades de muitas dessas civilizações as quais eles dominaram. Eles, os romanos, dominaram. E, inclusive, a religião romana está diretamente conectada com a questão do surgimento e do ganho de força, digamos assim, do cristianismo. O cristianismo, a religião cristã surgida com Jesus Cristo, lá, toda a história que a gente já conhece bastante, a gente vai discutir mais ela no próximo capítulo, ela surge dentro do território dominado pelos romanos. E essa religião, por mais que na época de Jesus Cristo ela não tivesse ganho muita força,
3 séculos depois, 4 séculos depois, ela ganha uma força gigantesca, ela se espalha muito dentro da população, principalmente as classes mais pobres dentro do Império Romano, e ela passa a influenciar a política do Império Romano, gerando problemas. De novo, a gente vai discutir mais isso no próximo capítulo. Chegando ao ponto do imperador romano se converter ao cristianismo meio como uma forma de tentar diminuir os problemas que a religião cristã, que o cristianismo gerou dentro da civilização romana, principalmente para as classes dominantes, para as elites, para os patrícios. Então, de certa forma, finalizando a nossa aula aqui, que eu disse que seria mais curtinha, os 3 principais legados que nós temos na nossa sociedade hoje ocidental são a língua, né, o português no nosso caso, derivada diretamente do latim, muita conexão com o latim, a questão do direito romano que influencia diretamente o direito, o sistema jurídico atual do nosso país e de muitos outros países, e, por fim, a questão da religião romana que se conecta diretamente com o cristianismo, sendo uma realidade extremamente presente, muito marcante nas sociedades ocidentais. Beleza? Então esse é o nosso capítulo 19 e semana que vem a gente já vai para o capítulo 20, tá bom? Um abraço para vocês, tchau!